Você já parou para se perguntar: qual a igreja certa? Para responder a essa pergunta, é essencial compreender o que realmente representa uma igreja. Muitas vezes, pensamos em uma imagem física de um edifício religioso, mas é importante lembrar que a verdadeira igreja não é construída com tijolos e pedras. Vários trechos nas Escrituras nos lembram que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim dentro de seu povo. Atos, capítulo 17, versículo 24 diz: O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E também, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, versículo 16. Portanto, a igreja consiste em pessoas, não em estruturas físicas. Os cristãos que estão em comunhão com Jesus Cristo são a verdadeira igreja, como enfatizado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa comunidade de crentes se reúne no primeiro dia da semana, para adoração e edificação mútua, conforme descrito em Atos 20, versículo 7, e é importante não negligenciar essas reuniões, como destacado em Hebreus 10, versículo 25. Então, qual é a igreja certa? A igreja correta é aquela que se submete a Cristo em obediência, como indicado em Efésios 5, versículo 24. Consequentemente, igrejas que se afastam das instruções da Bíblia perdem sua comunhão com Deus, como alerta 2 João 1, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O exemplo das igrejas mencionadas nos capítulos 2 a 4 do livro de Apocalipse nos lembra da importância da correção e alinhamento com os ensinamentos de Cristo, para manter a verdadeira identidade da igreja. Por exemplo, a igreja em Éfeso, Jesus se dirigiu a ela da seguinte forma. No versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus envia uma mensagem à igreja em Éfeso. No versículo 2, ele diz que conhece claramente o que essa igreja tem feito. E então, no versículo 4, Jesus alerta a respeito dos erros dessa congregação. E então no versículo 5, ele diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Perceba aqui, que cada candeeiro representa uma igreja, conforme o versículo 20 do capítulo 1. Então, a remoção desse candeeiro significa a exclusão dessa igreja da comunhão com o Senhor. Então, isso serve de alerta a qualquer igreja hoje. A igreja que não estiver alinhada com a palavra de Deus, essa é a igreja errada, e portanto será rejeitada. Você quer fazer parte de uma igreja assim? Então, avalie a igreja em que você participa à luz da Bíblia. Essa é a única forma de você saber se está ou não numa igreja fiel a Cristo.